Amados pais do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma aula onde hoje nós estaremos falando sobre o profeta Joel. Vou gravar a aula aqui, a partir da minha tela, tá bom? Para que vocês possam acompanhar todo o conteúdo, o cenário, enfim, nós vamos trabalhar em cima dessa aula de número 26. Lembrando que estamos falando sobre os profetas menores. Falamos na aula anterior sobre Oséias. Continuando na sequência que está na nossa Bíblia, nós tratamos de começar lá em Gênesis, não é isso? De Gênesis até Apocalipse na sequência. E vai certinho, gente, vai ficar bem legal, tá bom? Então vamos lá. Aula de hoje, número 26, falando sobre o profeta Joel. Mas antes disso, vamos orar para que o Senhor nos abençoe. Papai do céu, somos inteiramente gratos por esse momento maravilhoso onde nós vamos compartilhar a sua palavra. Venha sobre nós com o teu Santo Espírito e nos conduza à luz da tua verdade, para que nós sejamos aquilo que o Senhor quer. Então, faça a sua vontade sobre nós. Nosso coração, nossa mente, os nossos olhos estão à vontade para que o Senhor venha operar em nós. Estamos aqui porque te amamos, Pai. Temos um desejo de aprender mais sobre ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Aula de número 26, profeta Joel. E vamos iniciar com a seguinte pergunta: quem escreveu e quando foi escrito o livro de Joel? A autoria é do próprio Joel, mas não se sabe ao certo. Porém, uns acreditam que foi antes e outros acreditam que foi depois do cativeiro babilônico. O que é isso? Vocês já assistiram aquela aula comigo sobre a situação do cativeiro. Então, para quem não assistiu, fique tranquilo que vamos fazer uma narrativa aqui rápida. A situação do cativeiro é a seguinte: Jeremias já havia profetizado sobre a questão da invasão da Babilônia, e isso de fato aconteceu. Agora, o que não se sabe é se Jeremias profetizou antes dessa invasão ou depois. Então existem duas linhas de pensamento. Grandes teólogos acreditam que foi antes, e outros acreditam que tenha sido posterior. Agora, o grande detalhe, gente, é o cenário que essa situação vai proporcionar a Joel. Tá bom? Então, independente de antes ou depois, há um cenário que Joel está inserido. E vamos analisar isso aqui. Pergunta 2. Qual é a situação do povo na época do profeta Joel? Então, por aqui, nós já vamos ter uma noção da situação que Joel teve que enfrentar. Capítulo 1, versos 2, 3 e 4, diz assim, ouvindo isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura, estou no capítulo 1, porventura isto aconteceu em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isso uma narração a vossos filhos, e os vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Olha só, aqui o profeta está dizendo o seguinte: gente, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Alguma vez na vida vocês já ouviram falar disso? Ele vai falar o que é isso, tá? Ele vai fazer ele vai dar uma visão profunda, e aí a gente vai analisar daqui a pouco. Mas qual é a ideia de Joel até aqui? É fazer com que todos que passarem a ouvir essa informação transmitam isso a outras gerações. Por quê, gente? Naquele tempo do profeta Joel, no povo da época, as informações eram passadas de forma oral, ou seja, um falava e o outro ouvia. Os filhos naquela época aprendiam ouvindo as instruções dos pais. Então fica aqui uma lição poderosa. O ouvir é extremamente importante. Continuando, verso 4 diz assim: o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. O que ficou da locusta, o pulgão comeu. E está falando de 4 tipos de insetos, tá? Que onde um passa, deixa, e o que ele deixa, o próximo vem e come. E ele deixa algo próximo, vem e come. Ele deixa algo próximo, vem e come. Gente, que situação tensa aqui diante do profeta. Ele passa a ideia de que algo terrível está acontecendo e não para por aí, a coisa vai se agravando. Agora, continuando aqui a situação do cenário, o que mais nós vamos ver? Olha só, verso 7, a agricultura foi afetada. Quando esses gafanhotos entraram, se você olhar o capítulo 2 depois com calma, você vai ver assim, quando antes dos gafanhotos chegarem, a cidade tinha uma aparência, mas depois ficou o caos. Verso 7, destruíram, capítulo 1, verso 7, destruíram as nossas parreiras e acabaram com as nossas figueiras.
Arrancaram as cascas das árvores, deixando os galhos completamente brancos. Destruição. Mais um detalhe, verso 9. O culto, por causa dessa situação, foi afetado. Por quê? Porque os sacerdotes, os servos de Deus, choram no templo do Senhor, porque não há mais ofertas de alimento nem vinho. A agricultura foi afetada, gente. Por que que o culto parou? Porque a agricultura foi afetada. Agora, por que que tudo isso está acontecendo? Por causa da situação de pecado abominável contra Deus. O cenário aqui, esse caos todo, acontece por causa da irregularidade do povo em relação a Deus. Ou seja, quanto mais o povo decidia a pecar contra Deus, mais a situação ia ficando tensa. E aí vocês estão percebendo a gravidade do problema. Verso 8, o Senhor faz um convite a um quebrantamento e a arrependimento. Arrependimento, vocês lembram, né? Quem já estudou essa matéria de arrependimento sabe que arrependimento não é parar de errar, é parar de ir na direção errada e passar a ir na direção correta. Então é mudança de direção, né? A palavra arrependimento fala de metanoia, mudança de mentalidade. Em vez de pensar para o lado errado, começar a pensar para o lado certo. Verso 8 ele diz assim, ó: chorem como uma jovem vestida de luto, que chora a morte do seu noivo. Então é um convite para que o coração, de fato, seja lançado diante de Deus. Porque muita gente chora, mas não é aquele choro sincero, um choro verdadeiro. Fala de um choro de falsidade, aquele choro momentâneo, aquela coisa de chorei agora, acabou daqui a pouco. Não, não. A proposta aqui é o seguinte: chorem, mas chorem de verdade. Não chorem de somente lágrimas saírem dos olhos. Chorem de lágrimas saírem de dentro do coração. Chorem com a alma e não com os olhos. Chorem com o coração e não com os olhos. Verso 18, a pecuária foi afetada. O gado está mugindo de fome, os bois andam tontos de um lado para o outro, porque não há pasto. As ovelhas também estão morrendo. Olha, a agricultura foi afetada, não tem comida. O gado está sendo afetado porque também não tem comida. E se não tem comida para o gado, eles morrem. E se eles morrem, não tem carne para os humanos. Verso 20. Sequidão, até os animais selvagens pedem socorro a ti, porque os rios secaram e por toda parte a seca acabou com o capim. Percebe, gente? Olha o cenário que Joel está inserido. Verso 17, terra infrutífera, terra não produz. Então o que produziu falhou, né? Acabou, os animais não têm o que comer e os cereais, os grãos, na verdade, as sementes, por mais que se plante, não vinga. Olha a cena. Verso 17. Nos campos secos, as sementes não brotam. Não há colheita de trigo. E os depósitos de cereais estão caindo aos pedaços. Olha a frase que eu destaquei para vocês aqui entre parênteses. Esse é o momento em que Deus decide fechar as portas. De novo, esse é o momento em que Deus decide fechar as portas. Eu deixei aqui para vocês lerem, porque isso vai ficar registrado. Gente, entenda que toda vez que um ser humano decide andar na contramão da vontade de Deus, em algum momento da vida ele vai ver as portas se fechando. Isso é natural, mas é consequência de um erro ou de uma lista de erros. Por muitos e muitos anos, estudando a história dos profetas, a gente percebe a gravidade dessa situação do povo de Judá, do povo de Israel, em outras palavras, do povo de Deus. Olhando, esse vídeo está sendo gravado aqui em 2024, olhando a situação do povo hoje, eu pergunto para vocês, será que mudou alguma coisa? Só mudaram as pessoas e os anos, mas a situação é a mesma. Porque boa parte da população decidiu ainda viver de forma errada em relação aos princípios eternos de Deus. 3. Pergunta de número 3. Qual é o tema central do livro de Joel? O tema central é o dia do Senhor. Este dia fala do juízo em que ocorreu na invasão dos gafanhotos, que nós acabamos de narrar, desde os povos e de povos inimigos. Então vamos lá, duas situações. Você vê aqui
a situação dos animais, né, os insetos, melhor dizendo, os gafanhotos. Vocês vão ver as invasões que ocorreram, né, de povos inimigos, mas também fala da vinda do Senhor. Então, da mesma forma que Joel fala de um período que de fato aconteceu naquele tempo, ele também aponta para um fato futuro, que é a vinda do Senhor Jesus. Visão panorâmica, gente. Vamos dar uma visão panorâmica é assim, quando você sobrevoa uma região e você vê lá um lago, um campo de futebol, né? Você tem uma visão mais ampla do cenário que está diante dos olhos de quem está sobrevoando. Então vamos fazer um sobrevoo no livro de Joel. Primeiro ponto, né? Vamos destacar aqui, ó. O livro de Joel é dividido em 3 seções. Primeira, o Senhor permite que uma praga de gafanhotos cause uma devastação em Judá para provocar um arrependimento. De novo, por que Deus permitiu o caos? É a mesma pergunta que muitas pessoas fazem hoje. Por que Deus permite essas coisas tão terríveis acontecerem? A resposta: Deus está em busca do arrependimento do povo. Então, se qualquer pessoa, quiser andar fora dos padrões de Deus, das instruções divinas, gente, é terrível quando um ser humano decide andar desse jeito. Quando você olha o Salmo 91, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Verso 1. Verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, e tu não serás atingido. Qual é a condição para o verso 7 acontecer? Estar presente no verso 1, estar de acordo com o verso 1, o que habita, habitação e moradia, é estar naquele local. Eu posso ir para qualquer lugar, mas eu tenho um lugar específico onde eu posso chamar de casa, lugar onde eu habito. E Deus está dizendo: eu quero que o meu povo habite na minha presença. Se o ser humano decide andar fora dos padrões de Deus, não dá para exigir do Senhor proteção, não tem como. Aí ele permite o caos. Por quê? Porque ele espera do povo arrependimento. Segundo detalhe aqui, a figura de um exército de gafanhotos destruidores representando o juízo divino. Então, por que Deus permitiu os gafanhotos, as invasões, os ataques, as perseguições? Número 1, para que houvesse arrependimento. Número 2, para representar o juízo de Deus. Para que todo mundo pudesse olhar e dissesse assim: não, isso aqui não é por acaso. Não é em vão, não é aquela coisa tipo, não sei de onde é que veio isso, sabe sim. Andar na contramão da vontade de Deus é literalmente pedir para que o mal atinja. E é isso que aconteceu com aquele povo, e é isso que continua acontecendo até o dia de hoje. Seção final, a terceira parte da divisão desse livro de Joel é: a misericórdia de Deus é anunciada representando o derramamento do Espírito Santo. A misericórdia de Deus é anunciada representando o derramamento do Espírito Santo após o arrependimento do povo. Olha só, quando que o Espírito Santo vai ser derramado? Quando houver de fato um arrependimento. E isso levou anos. Nós vamos ver esse cumprimento aqui lá em Atos 2. E aqui Jesus já veio, Jesus já pregou, Jesus já morreu e Jesus já ressuscitou. Aí ele anuncia que um dia isso iria acontecer. Ele chega a afirmar que o povo seria cheio do Espírito Santo também, e Atos 2 isso acontece. Jesus falou assim: vocês serão minhas testemunhas, isso está em Atos 1:8. Vocês serão minhas testemunhas depois que houver um revestimento do Espírito Santo, que vier a virtude do Espírito Santo. Atos 2, verso 14 até o 18, aqui é Pedro falando, tá? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os habitantes em Jerusalém, seja isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Isso aqui é de manhã, gente. O povo está achando assim, esse dia aqui é o dia de Pentecostes, né? Há uma festa em Jerusalém, está sendo celebrada, né? E aqui esses homens, aproximadamente 120, estão reunidos, adorando o Senhor, orando, buscando a presença de Deus. E Jesus já tinha dito: fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. E aqui eles estão. Agora, o Espírito Santo veio. E Pedro sai para explicar, porque tem muita gente questionando, e está todo mundo bêbado por causa da forma como eles estavam reagindo
no meio daquela situação toda. E Pedro explica, não tem ninguém bêbado aqui. Verso 15, estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, olha só, Joel sendo lembrado no Novo Testamento, por causa da profecia que ele libera lá atrás, tá bom? Verso 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Verso 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então há uma profecia de que quando o Espírito Santo viesse, algo iria acontecer. Pessoas seriam impactadas, coisas incríveis iriam acontecer a partir daquele momento. Dons espirituais, habilidades de fazer coisas que pessoas normais não são capazes de fazer. Então há uma profecia que Joel libera, isso vai se cumprir nos tempos dos apóstolos, e aqui nós, 2024, graças a Deus, recebemos essa virtude liberada pelo Senhor Jesus. Continuando aqui, gente, caminhando para o fim. O livro de Joel tinha 2 objetivos. Primeiro, gerar um arrependimento, gerar um verdadeiro arrependimento, não é aquela coisa da boca para fora, aquela coisa sincera, verdadeiro. Segundo, apresentar um futuro glorioso. Agora, um detalhe final aqui para nós entendermos o livro de Joel. Arrependimento gera restauração. Joel pregou uma mensagem e ele libera tanto juízo, olha só, tanto juízo como favor de Deus. Então, de uma parte, vocês vão ver Joel trazendo a mensagem dura, sabe? Esse gafanhoto vai vir e vai destruir tudo, e isso acontece. Agora, se vocês se arrependerem, olha só, se vocês se arrependerem, o Senhor trará sobre vocês restauração. Capítulo 2, versos 12 e 13 diz assim: se arrepender, coloquei um tema aqui, né? Se arrepender é largar o pecado e voltar para o Senhor. Falamos disso lá atrás. Verso 12. O Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. De novo, jejuando, chorando e se lamentando. Voltem para mim com todo o coração. O Senhor não quer, de novo, o Senhor não quer de nós algo superficial. Sabe, ir ao culto, eu costumo dizer, ir ao culto, ir à igreja, orar, buscar o Senhor, só porque outra pessoa está exigindo, gente, isso não é compromisso com Deus. Isso é agradar aos homens. A proposta do Senhor é que nós, quando estivermos indo à igreja, que não sejamos como pessoas que vão porque outros querem que nós estejamos lá. O que Ele espera de nós é que quando nós formos ao culto, que nós possamos levar ao Senhor o nosso culto sincero. Quando nós formos orar, que a nossa oração seja sincera, que o nosso louvor seja sincero, que a nossa adoração seja sincera, nada para agradar aos outros, sabe, aquela oração, aquele culto na horizontal, não, o que o Senhor espera de nós é um culto na vertical, de baixo para cima, de nós para Deus. Verso 13, em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Volte para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Joel está deixando um aviso aqui, gente, por favor, volte para Deus de verdade. Que haja uma conversão é mudança. Que haja uma mudança sincera, genuína, verdadeira. Sabe, que não seja lágrimas saindo dos olhos, mas lágrimas saindo do coração. Que vocês possam declarar amor a Deus de verdade e não falar que amam o Senhor da boca para fora. Essa atitude de rasgar as vestes era uma prática de arrependimento, era um ritual de arrependimento. Quando alguém se rasgava, né, a roupa, rasgando as roupas, alguém dizia: poxa, esse aqui está se lamentando diante de alguma coisa que aconteceu. Só que as pessoas faziam isso como ritual e não como algo verdadeiro. E Joel, percebendo isso, ele dizia: isso é falsidade,
Isso é um culto falso. É uma falsa lágrima, é uma falsa adoração. Deus não recebe isso. Joel está deixando bem claro, Deus não recebe isso. Rasga o coração, para com essa falsidade, para com essa mentira, para com essa vida de ilusão. Sabe, essa falsa espiritualidade, é aquela coisa de uma hora a gente está no culto cheio do Espírito Santo ali, pelo menos parecendo, é o que o João está dizendo. Muita gente parece que está cheia do Espírito Santo, mas na verdade não está. Na verdade não está. Fim da humilhação. Verso 26. Vocês terão comida até não querer mais. Olha só, de novo. Vocês terão comida até não querer mais. E louvarão o Senhor seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês. E o meu povo nunca mais será humilhado. Meu Deus do céu. Número 1, vocês terão comida até não querer mais. E louvarão o Senhor Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês, e o meu povo nunca mais será humilhado. O Senhor está dizendo, eu vou suprir a necessidade do meu povo, quando? Depois que houver um verdadeiro, um genuíno, um sincero arrependimento. Segundo, eu vou abençoar o meu povo e livrá-los da humilhação. E aí o Senhor lança uma palavra poderosa e Joel traz derramamento do Espírito Santo. Verso 28, o Senhor diz ao seu povo, depois disso eu derramarei, depois disso o que? O arrependimento, depois que houver um arrependimento sincero, eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Olha que lindo. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei meu Espírito naqueles dias. Gente, vou parar por aqui. Joel é incrível. O livro de Joel é um despertamento para um verdadeiro arrependimento. Se o Brasil hoje, se o mundo hoje, 2024, entender isso aqui, que só através de arrependimento, só através de um profundo quebrantamento, haverá uma mudança da nossa nação, eu tenho certeza que nós, entendendo isso e praticando isso, nós vamos promover um verdadeiro avivamento. Gente, avivamento não é gerado através de instrumento. Grava isso. Avivamento não é gerado através de instrumento. Muita gente acha que avivamento é um culto onde os instrumentos estão em perfeita harmonia, onde os músicos, os vocalistas estão em perfeita harmonia. Tem culto que a gente sai que é impactante, mas isso não é avivamento. Naquele momento ali é maravilhoso, mas isso não é avivamento. Avivamento é o que nós estamos analisando aqui. É quando há a presença do Espírito Santo, é quando há quebrantamento de coração e quando há um verdadeiro arrependimento. Por que eu digo isso? Porque muita gente sai de um culto onde aparentemente está ocorrendo o avivamento, mas ao sair daquela reunião, as práticas mundanas continuam sendo praticadas. Então eu encerro dizendo o seguinte: que em nós haja quebrantamento e haja arrependimento para gerar um avivamento. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.